Bom dia, governantes, como vão vocês? Reorbizeiros, bom dia, que Deus abençoe a todos aí. Tenha um dia abençoado. Eu continuo firme aqui na minha missão ou função, né? De trazer um pouco mais de conhecimento aqui sobre Reorb para vocês. E claro que aproveitando, né? Que nesse momento eu também aprendo. Porque a ideia da Reorb, assim como na vida, é dividir para multiplicar, né? Então a gente vai aprendendo aí aos poucos. Hoje eu vou conversar com o mestre aí do Dr. Túlio. Depois eu vou chamar outros profissionais aí, assistentes sociais, topógrafos, outros profissionais envolvidos, outros colegas advogados também, para a gente conversar. O nosso tema hoje que nós escolhemos foi para falar sobre essa alteração, né? Em decorrência do Minha Casa Minha Vida. Esse projeto de lei que acredito que seja hoje essa assinatura e a sanção e que vai trazer alterações significativas para a gente que atua com o Reurb. Então vamos começar nosso primeiro com um cafezinho, né? Não pode faltar, bom mineiro que somos. Temos que, além do cafezinho, o pão de queijo, né? Vamos, deixa eu chamar o meu colega Túlio aqui. A gente vai falar um pouquinho também em relação a essa classificação da Reurb, né? Essas alterações que vão ser significativas aí. E vamos em frente. Deixa eu começar aqui. Parará. Turma da Reurb para acordar cedo, hein? Mas vai ficar gravado aí para quem quiser atender. Meu caro, acho que já chegou para você aí a solicitação. Dá uma olhada aí. Deixa eu ver aqui se já foi. Quero agradecer aí aqueles que acordaram cedo, né? E tenho certeza que vai ser de muita valia aí. Tem muita coisa boa. Fala, meu cara. Fala, meu amigo Bom Fernando. dia. Bom Como é que dia, bom vai? Tudo bem? dia. Como é que Doutor tá essa Túlio, força? bom demais. Tudo na Muito frio aí nessa terra? paz? Tudo ótimo por aqui. Bom demais. Aqui eu tô sentindo um cadinho de frio aqui. Não, Aqui, mais por uma incrível vez, que né? pareça, aqui não Agradecer tá aí. frio, não. Estamos aí. Estamos aí firme novamente. E fazendo esse nosso trabalho de formiguinha, né? Falando de RU, porque a gente não cansa desse trem, né? Não, cara, a gente realmente não cansa, viu? Não tem base. Vai E gostar desse tanto, viu, Fernando? eu acho engraçado. E a primeira coisa que a gente vê, né? A gente estava conversando outro dia, a primeira questão do tempo, né? Quem mexe com reouve não tem, né? Tem uns WhatsApp aqui que não responde, mas eu acho que faz parte. Meu cara, vamos em Desbravar, frente aí. desbravar uma frente nova assim, né, Fernando? Exige muita coragem, né? Exige esforço. Aí não tem Eu acho como, né? que a gente já está aqui, né? Nós começamos aí, eu acho que você na mesma época, né? Eu pelo menos foi 2019, 2018, quando eu digo na mesma época em reouve, mas você acredito que tenha mais experiência que eu. Mas a gente, de certa forma, estamos desbravando, né? Eu acho que aqui no estado de Minas a gente está criando aí um movimento, uma história, né? Porque realmente é necessário, né? A gente vê que a Reurb, ainda hoje, com quantos anos aí? 6 anos aí da lei, e a gente ainda vê muita gente que, né, que não tem conhecimento, muitas situações. Então, acho que esse nosso trabalho de formiguinha aí, com certeza, vale a pena. E É, está tá dando fazendo resultado, resultado. Ele tá dando resultado, né, Fernando? A sem dúvida. gente sabe que é uma lei complexa, né? Que ela exige um trabalho multidisciplinar de, de outros profissionais em volta para que dê certo. Uma confluência também de atores, né? Tanto por parte de quem executa a regularização fundiária, como por parte do poder público, de uma forma Uhum. geral, e especialmente os beneficiários, né? Que são aqueles que a gente realmente entende que é o que vai mudar a vida dele, né? Que é a Bem, pessoa que tem o seu imóvel irregular e que depende de uma infraestrutura e tudo. Então, é realmente uma política pública. Acho que o mais importante que a gente tem que bater na tecla é que se trata de uma política pública, né? pública. Ela é um dos maiores problemas do Brasil, quiçá o maior, que tem a possibilidade de trazer mais desenvolvimento, melhoria na condição de vida da população. Então, Exatamente. realmente, a gente tem que ter um cuidado
cuidado muito grande, né? Principalmente quem está à frente da regularização fundiária, para entender que ela não é uma fonte de arrecadação, que ela não é para levar vantagem financeira. Então, isso é o mais importante. Isso aqui é para mudar a vida mesmo, né? A regularização fundiária ela tem esse E o poder. maior Então, beneficiário é quem está lá na ponta mesmo, é né? quem está lá na ponta. A gente tem sempre que pensar nele, né? Então, o tema de hoje, ele é voltado para isso, né, Fernanda? A gente vai falar Exatamente. sobre o custeio da regularização fundiária, né? De que forma que se dá o custeio da regularização e também falar sobre essas mudanças que teve, né, no Minha Casa Minha Minha Vida, vida. que é uma lei que realmente a gente percebe pelo posicionamento do governo federal, que é a principal frente, né, de trabalho deles, que é os programas habitacionais, e teve mudanças significativas, né, com o advento da Minha Casa Minha Vida, Minha e vida. que, por coincidência, hoje é a sanção da lei. E Vai nós ter estávamos festa conversando hoje agora lá há pouco, né? Fizemos a no live Planalto, justamente né? no dia. É, Hoje tem vai festa ser lá no hoje, Ministério das Cidades, né? vai dar o start lá. Mas, enfim, eu acho que é isso aí, né? São vários princípios aí constitucionais que são abrangidos pela REURB. E eu acho que um deles que eu realmente entendo também, que é o princípio básico, que é a vida, né? E a Exatamente. pessoa, com certeza, tem uma alteração naquela vida dela ali, tem uma situação para melhor quando a pessoa tem ali a propriedade do seu imóvel. Isso traz muito pertencimento, não só para aquele proprietário, mas também para toda a família. E eu acho que era importante, né, a gente fazer pontuar algumas questões importantes aqui em relação a essas alterações, principalmente de custeio, né? A gente que está aí de frente, na linha de frente com a REURB, batendo de porta em porta aí com prefeitos, conversando com municípios e outros operadores, né? E com isso a gente via que alguns tinham algumas, seja por desinformação ou até por falta de vontade mesmo, mas principalmente eu acho que por falta de informação, né? Que às vezes ficava um pouco com receio ali e com isso a coisa não funcionava ali dentro do município, né? Às vezes a área já é pronta ali para ser regularizada, a situação já identificada dentro daquela cidade, né? E com isso não acontecia. Então essas alterações aí, principalmente em relação a custeio, eu acho que vai ser muito importante e com certeza vai trazer significativas mudanças aí daqui para frente em relação à REURB. Eu só vou voltar um pouquinho aqui para me apresentar os seus espectadores aí, ou quem estiver te ouvindo, né? Meu nome é Fernando Guedes, eu sou advogado, hoje atuo na área do direito imobiliário e mais focado aí em relação à regularização fundiária, né? Sou parceiro aí da Sagaz, REURB, né? Tenho um escritório que atua em todas as áreas do direito, mas eu só cuido do direito imobiliário. Quem quiser seguir aí, Barbosa e Guedes, ADVs. E estamos aí fazendo esse trabalho de formiguinha. Ô, Túlio, eu vou passar a palavra para você, já para você se apresentar. Aliás, sou colega aí, meu presidente, né, de Comissão de Direito Urbanístico da OAB de Minas, na qual o Túlio é presidente, estou lá também. E vamos em frente aí. Vou passar a bola aí para você. Obrigado, Fernando. Primeiramente, te agradecer, né? Principalmente pela iniciativa de fazer esse bate-papo, né? Esse café com REURB. É algo que você já estava com vontade, a gente já vinha conversando disso. Era para eu ter feito uma live com você antes, eu peguei uma gripe braba e não dei Ah, mas é conta. assim mesmo. Mas tudo no seu Vamos tempo, chamando cara. você aí. Tudo no seu tempo. Muito bom. Você vê como é que deu tudo certo, né? Porque aí o tema Exatamente. foi fundamental, olha só, até o dia, né? Até o dia. Meu nome é Túlio Kurner, para quem está aqui acompanhando a gente, não me conhece ainda, eu sou advogado urbanista. Eu me especializei nessa área do direito urbanístico, que é um pouco fora, né, do conceitual de um advogado. Realmente é uma área muito pouco explorada pela advocacia. Eu, particularmente, não conheço outro profissional que atua nessa área de direito urbanístico aqui na minha região, que é o Centro-Oeste de Minas, né? Eu estou em Formiga e hoje eu trabalho como consultor de regularização fundiária. Praticamente eu dedico 100% do meu tempo a isso, mas também as questões urbanísticas, né, o entendimento de como que funciona, né, como que é a aplicação disso na prática dentro das cidades. E hoje eu atuo com duas empresas. Eu iniciei esse trabalho, né, graças à oportunidade que a MRA, que é uma construtora de formiga, me concedeu, através do Ricardo Monteiro e do André Monteiro, que são meus amigos.
e também estou atuando junto com a Mediação do Morar, que é uma empresa de Belo Horizonte, mas são atuações distintas, né? Que através da MRA a gente faz um trabalho de contratação direta com, com beneficiário, né? Contratação direta com ocupante. A gente vai até identifica um núcleo e a partir daí a gente faz todo um processo comercial e passa a fazer um contrato diretamente com os ocupantes. Inclusive, no momento, eu estou aqui em São Roque de Minas, no distrito de São José do Barreiro. Quem não conhece aqui, gente, pelo amor de Deus, vem aqui um dia na vida, porque é o lugar mais bonito que existe nessa Minas Gerais. No coração, Legal. vou mostrar aqui para vocês a Serra da Canastra, um pouquinho dela. Que bacana. É bem no Minas, paredão né? aqui Minas da e Canastra. Minas e suas paisagens, né? Exatamente. Reúbe é qualidade de vida, inclusive. Estou aqui aproveitando aqui a serra, comer um queijinho da Canastra, que é clássico mesmo, tomar um cafezinho gostoso de manhã. Uma coisa que eu acho muito, muito legal, assim, em Reúbe, o principal é isso aí, né? Não tem rotina, né? Não tem rotina, não tem geografia, entendeu? Não. A gente tá aí Essa sempre para um semana lado e para já o outro. tive aí para as Aqui. bandas de Belo Horizonte, e quando vê você tá aqui, não, essa semana eu não vou viajar. Quando vê aparece uma situação, você tem que ir, e é isso. A Reúbe eu acho muito Exatamente. massa, isso aí, muito legal. Tem que ficar Nos proporciona isso também. para um lado e para o outro. Mas realmente é muito gratificante, né? A gente ter essa oportunidade de trabalhar com regularização fundiária, de poder mudar a vida, né, das pessoas. É realmente um fator assim fundamental e é uma missão de vida, né, Fernanda? A gente escolheu Exatamente. uma missão de A vida, frase né? que eu falo é o seguinte: Reúbe transforma vidas, né? Inclusive Principalmente a a nossa, né? nossa. Inclusive Especialmente a a nossa. nossa. Tem um É monte de isso gente aí. aqui presente, né? A live está começando a ter uma participação maior das pessoas. Eu vi o É Sakai, isso aí. vi o Ricardo aí também. Um abraço, bom dia para vocês, para todo mundo que está nos acompanhando. Então vamos começar o tema, né, Vamos Fernando? Que é um lá. O tema, que a gente tinha conversado aí? Vamos, como dizem, né? Começar do começo, né? isso, é um tema bem peculiar, que ele trata sobre o custeio da REURB, né? Hoje, quem atua com REURB entende que existe duas maneiras de se custear a REURB. A primeira delas é através pela própria política pública, né? Que é a contratação, que é a execução do processo de regularização fundiária através do próprio município, ou ele mesmo faz com uma equipe, né? Através de um departamento que ele pode implementar dentro do município, ou então através de a contratação de serviços mediante licitação, que aí vai abranger a modalidade social, exclusivamente a modalidade social. E também tem a modalidade específica, né? Que aí a própria lei já estabelece que quem tem que custear é o beneficiário da regularização fundiária por critérios econômicos mesmo, né? Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Então nós temos duas modalidades, mas quem atua com regularização fundiária sabe que o ocupante ele tem autorização legal para poder custear tanto a parte social quanto a específica, né? Então, a gente chama de contratação direta com o ocupante, né? Então, a gente não distingue por modalidade, né? A gente distingue por intenção. Quem quer regularizar o seu imóvel, contrata o serviço de REURB e aí a empresa vai executar esse trabalho, que é um serviço novo, né? Ele nasceu em 2017, não existe formato, não existe um modelo de negócio perfeito. Cada Pronto. núcleo tem as suas características, cada núcleo precisa ser tratado como uma empresa distinta, e aí todo núcleo é um desafio novo, né? Então. Você sabe que você falou uma frase exatamente que eu ouvi do empreendedor de Reúbe, o Marcelo, até que nós fizemos uma Ele que me live aqui uns ensinou, dias atrás. Ele inclusive, falou isso. exatamente isso aí. Falou, cada Reúbe parece que é uma empresa nova que você está abrindo, e é aquelas várias situações aí que a gente vê, né? Exatamente. Cada Eu uma é uma aprendi isso emoção com ele. diferente, uma situação diferente. A gente, quando você fala aí nessa questão dos próprios ocupantes, né, fazerem esse pedido, a gente está falando lá de um dos atores lá do artigo 14, né, que poderão requerer a REURB. Então, Os com isso, os legitimados. próprios munícipes poderão fazer esse pedido aí através de uma associação, né, enfim, e já promover aí a regularização fundiária, né?
Exatamente. Que ali são o rol de legitimados, né? Que tem autorização e competência legal para poder Legal. promover o processo de regularização fundiária. Mas a questão da modalidade, o que realmente a principal dúvida, né, é o que a pessoa vai ter que arcar ou não. No final das contas é isso, né, É, Fernando? O impacto financeiro no bolso do no cliente bolso do ou no bolso do cliente. munícipe, né? No final das contas é isso que importa, assim, né? Como que vai ser o impacto. Então a gente tem, para poder falar sobre as questões do custeio, a gente tem que falar sobre o artigo 5º do decreto regulamentador 9.310, que é ele que fala sobre as isenções de custas e emolumentos, especialmente sobre os atos registrais, né? Que esses atos registrais eles estão elencados ali no capítulo 5 do decreto, né? Então, esse artigo 5º ele é muito importante porque ele vem falando sobre as situações legais que é onde que gera as isenções, né? E as isenções, óbvio, é um incentivo, é uma política pública. Isso aqui dali não tá porque é bonito ou porque o governo está pagando para os outros. Não é isso. Realmente é um incentivo porque o nível de regularidade fundiária do Brasil é assustador. A Assustador. gente tem uma Se não tivesse estimativa. algum tipo de incentivo, né, alguma coisa aí para realmente poder fazer com que se animassem e desse uma oportunidade de fazer, a coisa realmente não ia andar, né, não ia Não ia funcionar. andar, precisava tratar com incentivos legais, incentivos fiscais e econômicos, né, para que isso pudesse andar. Então, quando é classificado na modalidade social, e a gente vai falar um pouco sobre essa classificação, realmente a pessoa ela é beneficiada com as isenções de atos Uhum. registrais, de custas e emolumentos. Isso aí está tudo estabelecido na legislação. Você vai lá no capítulo 5 do decreto regulamentador, lá vai ter todo o rol de Só um minutinho, cara. situações. Pode continuar aí, Túlio. Deixa eu só fechar aqui, que os dogs aqui Os estão cachorros já acordados. estão. A cachorrada saiu. E voltando então, Fernando, essa questão é justamente no próprio decreto regulamentador, né? Ele já fala bastante sobre isso. É ali que trouxe um pouco mais especificado, né? Além da própria Lei 13.465, tem um artigo 5º que já fala sobre isso, e tem um capítulo 5 que abrange os atos, né, notariais e registrais que são passíveis de isenção. E outras situações importantes que são citadas no artigo 5º do decreto regulamentador é que o núcleo pode ter existência das duas modalidades ao mesmo tempo, né, tanto Modalidade. da social quanto da específica. A classificação ela se dá por predominância, né? É essa Então, palavra aí que tem que destacar, né? essa Predominante. palavra é Né? a mágica. É o pulo do Ela é a gato, mágica. digamos assim, né? Ela é o pulo do gato. O que é predominância? Predominância, se você for analisar matematicamente, é uma situação de estatística, né? Maioria. 50,1%. Isso é predominância, né? Então, se um núcleo ele é caracterizado por uma predominância de baixa renda, e baixa renda também foi explicado no decreto regulamentador, né, no artigo 6º, o que significa, né, como se dá esse critério de classificação em baixa renda. Então é ali que a gente vai entender se aquele procedimento de regularização fundiária ele vai receber essas isenções, né, vai receber esses incentivos, né, por parte da lei federal. A gente também trata a REURB, né, ela também pode ser interpretada por um núcleo composto, especialmente, né, um núcleo composto por unidades imobiliárias não residenciais. No caso, né, quando se trata de um núcleo composto por unidades imobiliárias não residenciais, a REURB ela vai ser por meio da REURB específica. Específico. Isso também está no artigo 5º. E o grande exemplo, né, que a gente tem disso são os distritos industriais, né? Encaixa perfeitamente nessa situação específica, né, nessa exceção que a gente tem ali no artigo 5º do decreto regulamentador. E a classificação dessas unidades imobiliárias, residenciais ou não residenciais, ela pode ser feita de maneira integral, por partes ou de forma isolada, né? Então, você pode fazer essa classificação levando em consideração características gerais do núcleo, né?
padrão construtivo, média de renda. Você pode, por exemplo, atribuir a média de renda do IBGE para aquela localidade, para aquele núcleo. Você analisa um padrão construtivo, você analisa questões de infraestrutura, de equipamento público, para você poder promover uma classificação de maneira integral, ou então você pode fazer por partes, determinada quadra que tem uma situação de características, né, de modalidade social, você pode fazer uma classificação por quadra, ou então até de forma isolada, né, trabalhar cada unidade imobiliária de maneira isolada, você poder fazer essa classificação também, né, casa a casa, né, unidade por unidade, né, exatamente. E aí que é a chave, né, porque ali também no artigo 5º e também na própria lei da regularização fundiária, a classificação da modalidade, né? Para que serve a classificação da modalidade, né, Fernando? Que isso vai definir tudo, né, Arthur? É isso que define tudo, sabe? E ali tem uma palavrinha mágica na letra da lei mesmo, que a classificação da modalidade ela visa exclusivamente a identificação dos responsáveis pela implantação ou adequação das obras de infraestrutura essencial e ao reconhecimento da gratuidade das custas e dos emolumentos notariais em favor dos beneficiários. Cara, isso é o segredo da REUP. Quem está à frente do município, né, Fernando, tem que entender essa situação de classificação com muita inteligência, porque você não está dando de graça para ninguém, entendeu? Não. Não é isso. Você não está beneficiando, você não está trazendo privilégio para ninguém, não. Você está avisando exclusivamente situações de quem vai ser o responsável para implantar a infraestrutura e se de fato aquela pessoa ela vai enquadrar numa situação de isenção desses custeios, né, dos emolumentos, de cartório, de taxas, de tudo. Então, isso é o principal, é uma situação bem específica quando se trata da classificação da modalidade. Lembrando que isso aí, né, Túlio, a gente vai colocar isso lá na hora do requerimento, né? A gente vai incluir isso lá pela, claro, né, uma análise técnica anterior, mas a definição mesmo é pela prefeitura. Exatamente. Né? Exatamente. Aí é onde que a gente entra, né? A composição, aí é justamente o que diz o artigo 6º do decreto regulamentador, que ele coloca isso, né, na mão da prefeitura, né? A composição à faixa de renda familiar, para definição da classificação na modalidade social, ela fica a critério do município. Mas ela também estabelece um limite, ali no parágrafo único, né, do artigo 6º, que não pode ser superior a 5 salários mínimos, né? Então, e o que uma lei municipal até pode alterar isso, né? Porque a gente vê determinados municípios que queiram fazer essa alteração, mas em regra a maioria se cumpre o que diz aí a legislação federal, né? 5 salários mínimos. Federal, exatamente. E o importante também, né, Fernando, que existe uma confusão muito grande quando se trata dessa questão de classificação da modalidade, ter uma confusão com o Instituto Jurídico da Legitimação Fundiária, que é o artigo 23 da Lei 13.465, que quando você vai aplicar a legitimação fundiária social, existem os critérios legais estabelecidos. E o que é a diferença de um para o outro? A classificação, ela visa exclusivamente a identificação dos responsáveis pela implantação de obras de infraestrutura e as isenções. Já a legitimação fundiária, ela é um instituto jurídico de titulação de aquisição originária, aonde que você tem que respeitar aqueles incisos do artigo 23 para que a pessoa possa ser classificada, no caso, né, possa receber ali a legitimação fundiária social. Esse é o ponto diferente. Uma coisa, outra coisa, né, Fernando? A gente tem que tratar dessa forma. A gente bate muito nessa tecla aí da classificação, porque isso traz problemas enormes lá na frente, né? A gente que atua na linha de frente aí, a gente vê que prefeitura hoje, algumas, né? Confunde muito, né, Fernando?
E acaba trazendo um transtorno maior, tanto antes, na verdade, nem se implementando, porque a prefeitura não entendeu, classificou errado e não vai deixar a coisa fluir, e tanto também posterior, né? Se isso não for um critério bem avaliado, pode trazer problemas depois. Porque quando a gente está falando aí infraestrutura essencial, equipamentos públicos, a gente está falando em despesa. E aí a prefeitura, quando fala em, né, gastar dinheiro aí, já fica aquela, já é a primeira barreira ali que a gente vê. Então, o que precisa realmente é ser isso bem detalhado para que entenda de forma específica essa classificação, como é fundamental aí para bom andamento aí, até mesmo que seja implantada a REURB naquele núcleo. Exatamente, Fernando. E esse é um ponto principal, né, da discussão, assim, que é o grande medo, né, dos gestores quando se trata de regularização fundiária, porque o impacto de uma infraestrutura essencial no orçamento público é muito grande, né, Fernando? Então, quando você chega para um gestor e fala assim, aqui, você vai classificar em social, mas a infraestrutura ela é por sua conta. Aí o rapaz arrepia. Aí ele já dá um passo para trás e pensa 5 vezes, né? O rapaz arrepia. Realmente essa questão, ela é uma situação que, às vezes, até por falta, né, do conhecimento, até por parte da equipe técnica da prefeitura, isso gera um receio, mas esse receio, ele é combativo. Aí a gente Combatido. solta Importante também aquele... frisar, né, Otúlio, a questão inclusive, deles colocarem lá como forma de fazer esse de execução, um cronograma de obras, né? Porque isso não é um impeditivo. Às vezes o núcleo já tem ali algum tipo de equipamento público, né? Ou às vezes precisa de uma adequação, não exatamente uma implementação, e até mesmo a questão de infraestrutura. Isso pode ser colocado num cronograma e com isso ser feito com o passar do tempo, né? Não que isso não seja uma barreira também para o gestor ficar com esse receio aí e deixar de executar a REUP por causa disso, né? Exatamente. E também vamos fazer um questionamento aqui para os participantes, Fernando, aproveitar aqui a interação da turma na live. Vamos imaginar, né, aquele caso hipotético do famoso picareta, né, que faz o parcelamento solo irregular, não põe infraestrutura adequada, ou então um parcelamento solo clandestino. Uhum. Aí a prefeitura resolve fazer a REURB neste núcleo, né? Ou então faz um loteamento aprovado, registrado, bonitinho, e não termina de executar toda a infraestrutura necessária, né? Isso aí a gente sabe que praticamente 99% do Brasil vai ter um parcelamento solo com essas características, né? Eu não vou falar 100% para não ser leviano, mas 99%. Eu acho que é 110%, mas vamos lá, né? Aí, Fernanda, a pergunta que não quer calar. Município classificou em REURB social. Ele simplesmente assume o prejuízo provocado por esse parcelador do solo irregular? Tem que engolir esse sapo e pronto, acabou? Será que os internautas aí podem nos responder essa pergunta também? Será que é uma carta branca, né? Será que é uma carta Cheque em branca? branco, cheque em branco. O famoso cheque em branca? Eu estou perdoando aqui aquele cara que é que é o famoso picareta, né? O cara que realmente levou vantagem em cima de uma situação dessa, cara. E assim, a primeiro momento, quando você analisa esse impacto, né, da classificação na modalidade social e as responsabilidades que são decorrentes dele, parece que sim, né, Fernando? Uhum. Parece que a prefeitura vai ter que engolir esse sapo e pronto. Mas na verdade, não. Não. Não vai. E a gente tem consciência disso porque existe uma amarração legal muito inteligente na lei, nesse sentido, que está lá no rol dos legitimados, no artigo 14, quando se trata da lei. Quando se trata da lei, o artigo 14, parágrafo 3º. O que ele fala? O requerimento de instauração de REURB por proprietários de terreno, loteadores e incorporadores que tenham dado causa à formação de núcleos urbanos informais ou seus sucessores não os eximirá de responsabilidade administrativa, civil ou criminal. Então, assim... Não é um cheque em branco, né? cheque Realmente a coisa em vai. branco. Olha, nós vamos resolver a situação de fato,
mas não por isso as suas sanções aí penais, né, e civis vão continuar ocorrendo, né? A gente teve numa situação nessa viagem até agora que eu fiz aqui, que eu falei que estive aí próximo a Belo Horizonte, e conversando lá com o procurador do município, ele estava com um caso lá justamente disso, né? O loteador deu causa e ele ficou realmente preso, ele teve restrição de liberdade mesmo por causa de crimes ambientais. E aí, né, está sendo feita lá a regularização fundiária no núcleo, enfim, mas é uma situação muito. Porque todo mundo, às vezes, por falta de entendimento, né, enfim, acaba deixando isso aí passar e achando que as coisas vão ficar tudo correndo do jeito que estava, né? Ah, não, a REUB vai passar um pano aí por cima disso, né? Mas então isso é muito importante para o gestor público entender isso, né? Dessa situação aí de que não é realmente um cheque em branco aí a REUB está fazendo ali naquele núcleo. E especialmente por parte dos procuradores, né, Fernando? Uhum. Principalmente procurador concursado de carreira, ele tem ali uma oportunidade muito inteligente por parte da REURB, que a REURB ela é basicamente um processo de conhecimento, né? Você vai fazer todas as características, entender toda aquela realidade do núcleo, vai colocar ali tudo, todos os estudos, os projetos necessários, né, para poder fazer a REURB, e isso tem custo. Sim, Isso existe custo real em volta disso. E depois que você termina o processo de realização fundiária, quando você identifica o parcelador do solo irregular, a prefeitura, através da Procuradoria Municipal, ela pode mover uma ação de cobrança contra esse parcelador de solo. Então, os advogados públicos aí, ó, vocês estão com uma perfeito. fonte de Sim, honorários advocatícios ilimitada. É bom, vamos dar essa é. dica para a turma, porque realmente é assim que funciona, sabe? Ninguém E paga a de dívida dos outros, certa né, forma, o Fernando? loteador também não pode ser, ele tem que ser de alguma forma, né? Claro que vai ser uma avaliação ali do tamanho do dano, enfim. Mas claro que isso não pode passar batido, né? Se houve uma situação lá que houve realmente um prejuízo aí ao município, né? Enfim, ao meio ambiente, é claro que isso não pode ficar ali, passar sem ter uma responsabilidade, né? Então é importante o conhecimento aí dos procuradores, né? Da prefeitura, do gestor sobre isso, para que isso possa não ser aí um entrave para que a REURB não aconteça naquele município, né? Isso, tendo conhecimento da lei, com certeza a coisa vai fluir, vai acontecer no município lá, porque isso não é realmente um entrave para que isso não aconteça. Exatamente, Fernando. E agora, né, mestre? A gente vai entrar um pouco sobre essa lei, né? As mudanças provocadas pela Minha Casa Minha Vida, Minha vida. que teve mudanças significativas ao que diz respeito ao custeio, né, da regularização fundiária. Realmente foram mudanças revolucionárias. Quem teve a inteligência, né, de entender as lacunas existentes, né, dentro dessa parte da regularização fundiária e do custeio dela, colocou ali mudanças pontuais e que a gente acredita que Estou abrindo aqui para a gente dar uma lida, né? Hoje vai ter isso alguma coisa, vai ter uma live diferente hoje, que a gente tem que ter ler hoje a letra da lei, não tem jeito, né? hoje tem. Aí eu vou abrir aqui no, Hoje não no tem jeito, notebook. não. Primeiro, né? A gente está desbravando esse tema, né, Fernando? A gente está sendo É, corajoso, né? Eu não tive coragem de falar sobre tudo da Minha Casa Minha Vida, porque tem algumas mudanças ali também bem complicadas, que vai exigir primeiro a gente conversar, bater um papo entre é, a turminha ali dos reubeiros, né? é, até para ver como é que isso vai ser na prática, né? Que a gente vê algumas coisas Exatamente. aqui que na prática não sei como é que vai ser isso aí na forma como que isso vai funcionar. A primeira coisa que você tinha falado aqui, Túlio, era a questão do artigo 35, né? Da Lei do Minha Casa Minha Vida, não é isso? Isso, o artigo 35 da Lei de Minha Casa Minha Vida, né? Que Isso. ele é o que vem modificando a lei da REURB, né? E ali você falou em respeito do artigo 30, né, com o parágrafo 4, que vai ter aquela alteração em relação para a serra de propriedade, os órgãos de administração direta, entidade de administração indireta da União, dos Estados, Distrito Federal e municípios ficam autorizados a instaurar o processo e aprovar o processo de OBSOE e a utilizar os demais instrumentos previstos nessa lei. É, essa situação ela deu uma ampliada, né, sobre como vai se dar o procedimento de realização fundiária. Para ser bem sincero, essa questão
pontual assim, da lei. Eu preciso entender como que isso vai funcionar, porque parece que deu oportunidade de, por exemplo, um SAAI, né, que é uma autarquia pública, conduzir um procedimento de REURB. Eu não consigo ver desse jeito, entendeu? Mas tudo até bem, porque a né? lei federal fala que essa questão fala que é justamente na mão Do da município. prefeitura, né? Sim, o Como que isso vai caput, estar né? O caput do na artigo prática? 30. O Como é que caput do artigo 30, uma ele fala autarquia, né, exclusivamente seria? do município, né? Então, isso ainda é algo que a gente vai precisar de entender como que o governo vai conduzir essa questão, mas o que diz respeito mesmo, né? Isso aí, óbvio, né? Vai ter impacto de custeio, de REURB, pode ser que uma administração pública indireta traga para si essas responsabilidades, né? Então, talvez vai até contribuir diretamente, né, com a REURB, para que ela tenha um alcance maior, para que ela tenha uma aplicação mais efetiva, né, a nível Brasil. Talvez tenha sido essa alteração, né, o intuito, né, dessa alteração. Mas a gente, na prática, ainda não consegue saber como que vai se dar, porque os próprios municípios estão com uma dificuldade absurda de fazer regularização fundiária, né, Fernando? Não Passar tem equipe isso? técnica, não tem uma Não tem. estrutura. Se você poder Aí ampliar isso mais, aí é um tanto fica até complicado, até preocupante. porque também surge os interesses, né, Arthur? Se você deixar aí, às vezes, Exatamente. na mão de uma autarquia, por exemplo, ela vai ter um interesse ali, e aí surge aí uma coisa que vai ser talvez um facilitador, mas ao longo prazo vai até ser prejudicial, né? Pode Então, ser realmente são coisas que prejudicial. a gente tem que ficar atento, como a gente falou, né? Tem coisas que a gente sempre fala, que eu pelo menos penso assim, uma coisa é no papel, né? E é o que eu E outra sempre falo, coisa a é na frase que eu sempre prática. falo, é que na prática a teoria é diferente, né? Então, isso aí, realmente, de forma prática, a gente não sabe como que isso seria. Mas isso aí que você pontuou é muito importante, tá? Só para o pessoal aí que está assistindo a gente, aqui tem dois malucos aí que estão falando de uma lei que vai entrar, né, em vigor, então a gente está Vai ser aqui sancionada realmente hoje, né, desbravando Fernando? aí. Isso, tem muita gente aí que a gente conversou, né, Túlio, que está todo mundo com o pé atrás. Não, vamos deixar isso para lá, não vamos conversar com isso, vamos ver como é que vai ficar, até porque é sanção, né? Mas, enfim, alguém tem que dar o pontapé inicial, né? E Alguém como tem quem que mexe com o começar a jogo não é muito puxar essa normal mesmo, discussão, né? Agora é a bola da vez do Brasil, é o programa Minha Casa Minha Vida, né? né, Então Túlio? a gente sabe que vai ter um impacto significativo na REURB e a gente precisa iniciar essa discussão, né, Fernando? É fundamental, né, que a gente Exatamente. fale sobre isso, né? E o próximo que eu acho que foi a mudança mais importante que eu vi no Minha Casa Minha Vida, que diz respeito à mudança no artigo 36, que foi o parágrafo 6º, que ele vem falar sobre os projetos de regularização fundiária. Essa mudança, né, para quem trabalha com Não, contratação isso direta com o para o ocupante, empreendedor vai para o soltar fogos, né? empreendedor, né, para a gente que iniciou ali junto com a MRA 3 anos atrás, praticamente, era o grande medo, né, É, que todo empreendedor tinha de porque pensar assim, deixava, cara, a situação de fato era, né? O empreendedor fazia aquele mapeamento, tinha o custo, envolvia profissionais e, querendo ou não, não tendo a adesão daquela área ali, do núcleo inteiro, né? Isso ficava um presente ali para a prefeitura, né? Para que depois aquilo ela pudesse usar. Eu é, entendo, a gente tem colegas aí que trabalham na prefeitura, a gente tinha discussões em relação a isso, mas como a gente está aqui do lado de cá do balcão, né? Como empreendedor, enfim, né? Consultor, a gente assumindo o sempre fala risco, né, que Fernando? exatamente. Então, isso tinha que ser, de certa forma, amarrado. Eu acho que foi uma forma até inteligente da lei de fazer aquilo ali, né? Sim, Que a partir de agora, como diz ali, né? Isso vai ter uma questão até jurídica, né? Em direitos autorais, né? Porque vai ter que ter a anuência de quem fez ali o projeto. Eu vou ler aqui o artigo 36, o parágrafo 6º, né? Vou ler a letra da lei. Na hipótese de utilização pelo poder público de peças técnicas e projetos de regularização fundiária elaborados por empresas privadas e particulares em geral, será necessária para a emissão da CRF, né, a Certidão de Regularização Fundiária, a anuência dos autores ou de quem detenha os direitos autorais. Então, seja ali o profissional, né, o engenheiro, ou às vezes uma peça técnica até de um advogado, um parecer, entendo eu que se encaixa exatamente naquilo ali, né? A prefeitura vai ter que realmente pedir benção ali o profissional que fez aquele serviço, né? O que a gente sempre batia nessa tecla aí justamente por isso, como eu falei, né? Às vezes algumas pessoas até colegas que trabalham em prefeitura, a gente respeita,
mas realmente isso para o empreendedor ficava uma situação muito complicada, né? E aí também, é claro, a gente vai ver na prática isso, porque a situação prática é que às vezes a prefeitura vai ter que chamar ali na hora de prestar o serviço, vai ter que entrar em contato com a empresa ou com o profissional para que isso dê continuidade, né? E que isso não seja um entrave lá para a prefeitura para que a coisa não continue fluindo depois, né? Sim. O que você enxerga isso aí? Primeiro, né, tem que ter um diálogo importante, né, com o município, né, Fernando? É, o E principal é esse, né? Eu acho que vai ter que chamar para sentar na mesa, né? a Ó, partir do vamos momento que você conversar abre um aqui. núcleo, né, você define uma área, você tem que fazer todos os projetos. A gente sabe que a regularização fundiária, a, a natureza da lei é para que se dê um procedimento de coletivo, né, de regularização dos imóveis ali dentro, e não só a regularização dos imóveis, mas também a implantação da infraestrutura. Então, às vezes, você depende de desenvolver projetos complementares, né, projeto ambiental, projeto de escoamento de água pluvial, isso tudo tem um custo, projetos geotécnicos, né? Exatamente. Então, isso, E dependendo da quando a gente fala em complexidade da ambiental aí, REURB, fica custos muito muito altos. É caro, isso que eu ia falar, né? muito caro. Realmente fica muito. A REURB não é barata de fazer. É, Não existe isso, entendeu? O REURB é um serviço caro. O que traz complexo. viabilidade para ele, né, Fernando, é que você consegue dividir por várias pessoas Custear, esse é trabalho. o que a gente fala. A gente vende no atacado, né? A A gente gente consegue dividir esse custo aí pelo núcleo, né? A quantidade muito grande. Então, com isso, vende no e aí atacado. tem esse problema realmente, né? Quanto maior a adesão, é o que vai ser interessante para a empresa, né? E às vezes a pessoa, enfim, a empresa fazia um investimento, né? Tinha essa questão do custo de envolver principalmente questões ambientais ali, estudos técnicos, enfim, e com isso a gente tem esse problema aí em relação ao custo e depois, né, enfim, deixar esse projeto lá de presente para a prefeitura. Isso era um problema muito grave. Então, com isso, a gente vê que ali vai ter uma barreira ali. A prefeitura vai ter que chamar na mesa para conversar, né? Isso, ó, teve um colega aqui E que pediu para a gente isso, vamos falar, repetir é o o artigo da lei, Fernando. artigo 36, parágrafo 6º. Isso, Tá? artigo 36, parágrafo 6º. A partir de amanhã, ele vai estar na Mas isso nós estamos 13465 de falando exatamente do 2017. texto lá do Minha Casa Minha Vida, né? É, a A gente já partir está de amanhã, discutindo, ele já vai estar no texto novo da lei, inclusive, né? Já está sendo a gente, sancionada hoje. a gente já está dando start aqui, né, Túlio? E estamos dando uns spoilers aqui, né, Fernando? Ô, Túlio, vamos avançar um pouquinho aqui a questão esse aí que você quer falar mais alguma coisa a respeito disso, ô, Túlio, da questão essa questão dos direitos autorais? Então, eu acho que a gente esgotou e realmente é a virada de chave para o empreendedor, né? E, Isso para mim eu não tenho dúvida. Todo mundo que a gente conversou, né, Fernando, que trabalha com essa modalidade de contratação direta com o ocupante, ou então que a própria prefeitura toma a iniciativa de falar assim, não, as empresas podem atuar aqui sem problema nenhum, sabe? Eu participei de um treinamento em Santa Luzia e realmente eu vi que lá tem um cenário totalmente fora do contexto, que são umas 10 a 15 empresas atuando na mesma cidade. É um lá, cenário muito Santa Luzia, diferente está de todo tudo mundo que eu lá, né? já vi de REURB até Só a gente hoje. que não, né? É só a gente que não. Tem uma turma lá que lá o negócio é complexo. Lá é realmente impressionante. E isso trouxe uma segurança, né? Uma segurança econômica, financeira para essas empresas que colocaram a sua bandeira, né, num determinado núcleo, né, cravaram a bandeira ali, falaram, não, é aqui esse espaço que eu vou atuar, eu tenho que fazer o parcelamento solo tudo. A gente sabe disso, né, Fernanda? É um procedimento Uhum. coletivo, não dá para você Coletivo. regularizar um imóvel, no mínimo uma quadra. É, E aí, quando o empreendedor vai fazer um trabalho desse, ele já faz um levantamento ali de engenharia, que ele tem que ter um aporte de capital. A REURB, você já inicia um processo de trabalho gastando, não primeiro tem muito gasta, jeito. depois recebe, né? Primeiro gasta para depois você conseguir ter eficiência comercial, né, ali dentro. Não tem O jeito de fugir resultado vem dessa bem depois, regra. né? Então, Então, isso, por isso que eu defendo realmente tinha que ter uma segurança em relação a isso, né? Porque o empreendedor ficava numa situação realmente muito vulnerável, né? isso. Ó, o Daniel fez uma pergunta inteligente, ô Fernando. Responde ele aí para nós. Aí só vai poder ser titulado os moradores que está contratando a empresa.
Não, aí quando eu entendo que essa situação é o seguinte, quando você fala em relação à titulação dos moradores, né? Eu acredito que não, porque na verdade a gente até já conversou sobre isso aí, o Daniel, né? A relação desse projeto ficar ali para a prefeitura. E eu entendo que não, realmente essa segurança é uma segurança que deveria ser feita principalmente para a empresa e vai abrir o leque. Isso não vai, eu acho que não vai ser uma restrição. Muito pelo contrário, eu acho que vai deixar isso mais seguro e aí talvez até o empreendedor ficando mais tranquilo aí em relação a fazer um projeto de regularização, investir naquele núcleo, porque ali ele sabe que ele vai ter uma garantia. Eu entendo dessa forma. O que você acha aí, Túlio? Existe um projeto, e esse projeto foi atribuído direito autoral sobre ele, né? Então, se porventura, depois do projeto ser aprovado pela prefeitura, vamos imaginar aqui uma situação de 100 unidades imobiliárias, né? A gente teve ali uma adesão de 50 unidades para regularizar esses imóveis. Metade, Ficou né? 50 de fora, né, na primeira leva. Para o município utilizar desses projetos que foram feitos por uma empresa para poder titular estes outros 50 remanescentes, ele precisa pedir autorização para quem elaborou esses projetos. O que isso facilita? Eles teriam que... Eu penso que a empresa, assim, né, naturalmente a empresa ela ganha uma força comercial com isso, porque ela consegue trabalhar esse critério comercial, consegue entrar em contato com a prefeitura, fazer uma composição com ela, para poder falar assim, olha, é bom para mim, é bom para você. A gente agora está num processo que vale a pena da gente dar sequência e conseguir aí ter 100% de adesão do núcleo, ou então um valor considerável. Você pode fazer um crivo através do seu assistente social, para a gente poder falar assim, não, nesses casos específicos aqui, você me dando um parecer, eu te autorizo a titular em favor desse ocupante, sem problema nenhum. Mas o que eu não quero é tomar prejuízo, né, Fernando? Sim. É isso que o O empreendedor que está eu visando. entendo que o Daniel falou aí, né, que, na pergunta dele, é que isso vai ser um entrave, digamos assim, né? Quer dizer que só vai poder ter titulação se o morador ir lá contratar a empresa. Isso não pode ser, o que eu penso, né, ó, falando aí agora para o Daniel, é que isso não pode ser um entrave, né? Uhum. O que deve ser feito também é uma boa prática aí da prefeitura entender que realmente existe um projeto, existe um tempo que foi despendido ali por um profissional, né? E com isso foi feito, elaborada uma peça técnica, e aí quanto a isso cabe sim essa questão ali da autoralidade, né, do direito autoral, e aí chamar a empresa, quando o morador for ali fazer essa situação de fato, chamar a empresa para conversar, ou aquele profissional. É como a gente está falando aqui, né, Túlio? Tem muitas questões aqui que a gente sabe muito bem que lei no papel é uma coisa e a gente vai ver na vida real como isso vai funcionar, né? Mas a ideia é que isso seja travado de alguma forma, porque a gente vê casos específicos aí, situações que estavam ficando muito complicadas em relação até, como eu falei aqui, travando às vezes do município ou do empreendedor querer fazer reúbe, porque ele ficava nessa situação complicada. Poxa, eu vou investir, vou fazer um projeto, isso vai ficar ali, entre aspas, né, um presente ali para a prefeitura. Agora, é claro, a prefeitura também entendo que não pode ser uma barreira para não haver uma titulação. Né? Talvez seja feito, por exemplo, eu entendo, um termo de acordo ali, um termo de cooperação, né, Uhum. prévio, e aí aquele profissional falar alguma coisa nesse sentido, por exemplo, vamos supor que teve uma adesão aí de mais de 60%, estipular um número, né? E com isso, dali para frente, eu abro mão aí dos meus direitos autorais para a prefeitura. Então, acho que de forma prática, essa seria também uma opção. Então, cabe, como eu falei, sentar na mesa ali e colocar a coisa, como a gente fala que reúbe, cada caso é um caso, né? Por exemplo, se o empreendedor estiver fazendo a reúbe, no caso de uma reúbe, eu acho que isso aí seria uma opção, porque o custo ali já teria, ele vai calcular e vai colocar um percentual. Olha, prefeitura, a partir de 60%, 70%, enfim, o projeto aqui a gente abre mão, vai ficar para a prefeitura para que ela use de forma que ela queira fazer as próximas titulações. Então, eu acho que isso aí não pode ser um entrave, realmente tem que ser conversado, tem que ser feito um prévio. Eu acho que uma forma de fazer isso é justamente esse acordo de cooperação aí prévio, né? E à medida que a REO for andando naquele município, vai ver em relação à adesão e com isso esse projeto vai ficar lá para a prefeitura. É, Mas aqui é. agora, na lei, deixa de forma
clara que isso tem que ser conversado antes, né? Não da forma que estava, que a coisa estava realmente ali Tava fluindo de solto, né, forma Fernando? Era muito uma solta. situação solta Exatamente. no caso, o empreendedor, ele não tinha uma segurança econômica sobre aquele serviço que ele realmente desenvolveu, né? Que ele é o autor daquele serviço, né? E o Rafael falou algo aqui muito importante, que realmente as prefeituras elas têm que ser parceiras das empresas, sabe? Uhum. A empresa, cara, ela tá ali para poder contribuir diretamente com a regularização fundiária. O trabalho que a gente desenvolveu aqui na região foi um trabalho por exemplo, aqui em São Roque de Minas, né? Foi um trabalho que a gente iniciou há um ano atrás e a gente deu todo o suporte possível mesmo, sabe? Sentando com prefeitura, conversando, e livro, e acompanhando o procedimento. E custo, Apareceu né? E tudo isso é custo. exatamente. Aí a gente, sabe, apareceu uma situação de área de risco. Como que a gente vai lidar com isso? Aí senta, conversa com a equipe, como que se dá a classificação, traz modelo, dá um direcionamento. Então, assim, é realmente um trabalho muito É um trabalho. complexo. E o que a gente, eu acredito que já tenha acontecido com você também, né, Otúlio? Eu acho que é sempre uma oportunidade da gente aprender, né, quando a gente discute REUB, enfim. Mas é claro que a gente tem que pensar nessa parte, né, o custo que a gente também larga, né? Tem o nosso tempo de investimento ali, tanto no estudo quanto ir lá. Então já aconteceu questões que eu já vi da empresa vir, né, conversar, da prefeitura vir conversar com a empresa, e aí a empresa prestar, de certa forma, uma assessoria já. Vamos discutir aqui o projeto de lei, vamos fazer e tal, e no final, na hora de fechar a mesma conta, a empresa, a prefeitura, desculpa, acaba saindo um pouco fora ali, né? Não tem, é claro que não pode haver um direcionamento, né? Isso a gente sabe. Mas o que eu digo é que às vezes o trabalho que é feito pelo empreendedor às vezes é jogado pelo ralo, e com isso fica deixado lá para a prefeitura e acaba que cria uma situação bem não só constrangedora, mas principalmente o investimento, como a gente sempre fala aqui, que ser empreendedor ele quer ter lucro, é claro, né? Então, com isso fica uma Exatamente. situação muito complicada. Até pelo processo de adesão, né? Igual o Rafael falou ali também, e o Daniel, que também está defendendo o lado dele, né? Por, por ser um servidor da prefeitura. Realmente Sim, tem muita empresa que, que quer que a prefeitura faça tudo, né? Tenta levar vantagem em cima dela também, né? Então depende muito do comportamento do empreendedor, né? O que é o ponto principal? É impossível fazer sozinho. Você depende do sim, município, você depende do prestador de serviço, você depende do beneficiário. Não tem como. Ali exatamente. são atores que fazem parte do processo. Quanto mais diálogo e mais chegar num denominador comum entre esses atores, mais próspero vai ser o processo de regularização fundiária. E a lei também, ela Exatamente. trouxe a modificação, né, na Minha Casa Minha Vida, que é a sequência do parágrafo 6º, agora o parágrafo 7º, ela também garantiu para a prefeitura. Ela também trouxe agora uma garantia econômica para a prefeitura, né? Agora se você me permite, eu vou ler aqui o parágrafo 7º, Faz favor aí. Fernando. As unidades desocupadas e não comercializadas do titular originário do domínio da área alcançada pela REURB, na forma do inciso 1 do caput desse artigo, né, poderão ser calcionadas ou averbadas em alienação fiduciária e colocadas em garantia para as obras de infraestrutura essenciais, consignando-se o poder público como beneficiário de garantia estabelecida dessa garantia. Então, é basicamente a natureza do calção do loteamento. Quando um loteador vai fazer um loteamento e precisa implantar infraestrutura e tudo, realmente a gente entende que a prefeitura também estava sem uma proteção a respeito Sem uma disso. garantia. Ela estava sem uma garantia. Mas peraí, como que eu vou fazer para custear as obras de infraestrutura se realmente eu não tenho de onde tirar daquele parcelador? Como que eu vou fazer? O cara vem aqui, me cria um problema urbanístico na minha É, cidade, eu é. tenho que gastar milhões para Vai, poder resolver esse vai problema. dar um brinde para ele, Eu né? vou Ficava dar uma esse situação muito complicada, né? brinde? Não tem como. Aí realmente a lei também visando os dois lados da moeda, né? Olhando
tanto o prestador de serviço da regularização fundiária, o empreendedor, né, defendendo os interesses econômicos dele, ela também vem para poder defender os interesses econômicos da prefeitura, para não deixar ela sem garantias legais sobre isso. Realmente é algo revolucionário. Essas duas alterações que teve, para mim, foram as mais significativas. Né, principalmente essa questão da alienação fiduciária aí, porque isso aí eu entendo que vai abrir até um leque aí para, né, bancos, enfim, empresas aí que queiram abrir um mercado novo aí em relação ao REUB nesse tipo de financiamento, né? Uma nova modalidade de financiamento. Revolução do financiamento, né? Que para quem a gente, né, o nosso caso, que trabalha aí como empreendedor, enfim, como consultor, isso vai abrir um leque muito grande. E todo mundo vai sair ganhando, né? Claro que vai abrir ali umas novas oportunidades aí, tanto para empreendedores, a prefeitura, todo mundo, como você falou, a questão da garantia. E com isso a gente vê no texto da lei realmente uma coisa que vai abrir. Eu vejo muito pelo lado comercial ali, pelo lado do empreendedorismo mesmo. Vai chamar muito ali aquele camarada que quer investir, né? A empresa, no caso, ou um fundo de investimento, alguma coisa, ele vai falar assim, poxa, vamos ali, que ali tem alguma coisa para a gente poder investir. Né? Então, acho que isso aí vai ser um texto muito importante, ali, um ponto principal aí para a gente, abrindo ainda mais o mercado de REUB. Demais, eu concordo com você. E o próximo tópico é justamente isso, né, Fernando? Essa revolução no financiamento dos projetos e as obras de infraestrutura essencial, que abrange tanto na REUB social quanto a REUB específica, né? Teve uma alteração significativa também nessa questão, que veio a modificação no artigo 37, né, da Lei 13.465, da Lei da REURB, que vem falando sobre que cabe, né, caberá ao poder público competente, diretamente por meio da administração, diretamente ou por meio da administração pública indireta, implementar essa infraestrutura essencial, os equipamentos comunitários e as melhorias habitacionais previstas nos projetos de regularização, né? Quando se trata de REUB social, a responsabilidade é do poder público. A gente tem consciência disso. Mas no parágrafo 1º que veio, aí sim, a gente ainda não sabe como que vai ser na prática, né, Fernando, a aplicação disso. Né? Mas a gente já está aqui levantando lá no artigo 37, bola, né, para quem estiver acompanhando aí. Quem estiver acompanhando no artigo 37, né, Túlio? Isso, no artigo 37. Aí o parágrafo 1º realmente é algo revolucionário, que os projetos e as obras de infraestrutura essencial na REURB social ou na REURB específica, independe da modalidade, olha o tanto que isso é poderoso. E é projeto e é as obras de infraestrutura, ou seja, é tudo. É tudo, é fazer REURB, enfim. É fazer REURB, ponto. Incluindo. Aí eles ainda especificam mais ainda, incluindo vias de acesso, iluminação pública, solução de esgotamento sanitário, de drenagem de águas pluviais, ligações domiciliares de abastecimento de água e de energia elétrica e valores despendidos com indenização aos antigos proprietários poderão ser financiados com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, que é o SBPE, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, que é o FGTS, o Fundo de Arrendamento Residencial, que é o FAR, o Fundo de Desenvolvimento Social, FDS, bem como outras fontes de financiamento públicas, privadas ou internacionais. Ou seja, tudo. Abriu o capital, total, né? Abriu o capital da REURB. Abriu. As empresas, né, que já têm acesso, que já conseguem se colocar na condição de um intermediador destes recursos, né, que já são empresas gericadas, empresas que já estão dentro desse processo, elas estão um passo à frente do mercado. Então, elas estão a passo à frente. Porque agora o que tinha de entrave aí eu vejo, né? Porque às vezes a gente visitava aí prefeituras, né? Enfim, a gente sempre ouvia até empreendedores, né? Por causa disso aí que a gente está falando, né? Dos custos de fazer uma REURB, que a gente sabe que não é barato, né? Então, com isso, eu vejo que ali já abriu o leque em relação a isso. Acabou. Se o dinheiro era o problema, não tem mais desculpa, né? O que falta agora é vontade. Desculpa não tem mais, né? O nosso colega aí, o Fabrício, sempre falava, né, Balieiro, em relação a
que o dinheiro não faltava para as prefeituras. Então agora acabou de cravar aí, de colocar uma pedra nesse assunto, porque dinheiro não é mais desculpa para fazer reúp, né? Exatamente, não é mais desculpa. Todas as formas de financiamento possíveis estabelecidas na legislação brasileira foram concedidas, né, para a regularização fundiária, tanto para finalidade de projeto quanto para finalidade de implantação, de execução dessa infraestrutura essencial que a gente sabe que é o que precisa mesmo ser feito. Isso aí é Exatamente. fundamental, né? E também ela vem com algumas amarrações, né? Dentro disso que a gente trata ali também no parágrafo 3º, que é as garantias para as operações financeiras para as obras de infraestrutura e melhorias essenciais para a REURB são as previstas no artigo 17 da Lei 9.514, de 97, e deverão ser incluídas na certidão de regularização fundiária. Cara, a Lei Vai, 9.514, todo mundo vai sabe, cravar lá na TRF, né? todo mundo sabe que essa é a lei de alienação fiduciária, né? Que é o que realmente amarra a garantia da operação financeira, e dentro da certidão de regularização fundiária o município já coloca que esse imóvel foi custeado através e tudo. Então você já coloca, você já dentro da CRF, A você CRF. já grava o imóvel com alienação fiduciária, Fernando. Dentro da Já sai lá da CRF. prefeitura com carimbo, né? Na hora que Cara, chegar no cartório já está com tudo lá. não, É, não tem vamos condições, ver. sabe? É realmente uma amarração muito bem feita, muito Muito bem inteligente que feito. foi Eu acho que feita. isso aí na prática vai ser muito importante porque vai dar um impulsionamento, um empurrão para a coisa andar. Eu não vejo isso aí como um problema, não, um entrave, não. Muito pelo contrário, eu vejo como realmente um facilitador, porque aí vai trazer também o interesse, né, das empresas. A gente sabe, né, que vai haver um interesse aí das grandes querendo, mas eu acho que o mercado vai selecionando, né, e tem mercado aí para todo mundo, só não pode deixar de fazer a coisa acontecer, mas isso aí realmente vai ficar, porque agora não tem, além de não ter desculpa, vai poder emprestar e vai poder ter uma garantia, né? Então, todo mundo que quer colocar o dinheiro no jogo, ele quer garantia, né? Saber que vai ter lucro e, claro, ter uma garantia de que aquele dinheiro, né, não foi jogado ao vento ali, que aquilo ali tem realmente um retorno. Então, acho que isso aí é o que realmente vai ajudar e vai deixar cravado ali que a coisa realmente vai, tá, ó, já vai sair da CRF esse tipo É. de amarração ali, de carimbo ali da prefeitura já em relação a esse título, essa situação que foi feita ali, a alienação, O né? banco, né, no final das contas, ele quer garantia para emprestar dinheiro, né, É, Fernando? Isso é fato. é o que eu falei, né? Todo Nenhum mundo, ninguém banco vai empresta colocar dinheiro de dinheiro na graça, né? Ele praça sem quer, ele ter certeza que ele vai receber esse dinheiro. vai receber, ele Então, quer garantia e quer saber que vai ter lucro. Então o lucro já estava, né? A gente sabe que a Reope, se for bem feita, é claro que ela dá lucro. E aí a questão da garantia agora é um ponto que foi cravado ali, que foi resolvido. Realmente esse assunto já fica aí trazendo ali uma, eu acho que vai ser muito importante, trazendo um enfoque aí de grandes até investidores, enfim, vamos ver como é mais uma coisa que a gente vai ver também como é que vai ser na prática, né? Isso não fique aí, de certa forma, exclusivo aí com os grandes, que isso seja mais pulverizado. Mas eu entendo que, olhando assim, a grosso modo, realmente foi um grande benefício, não tenho dúvidas. com certeza, eu concordo plenamente. E vamos, nós assim também temos essa nova missão, né, Fernando, que Sim, é de propagar essas mudanças, né? mudanças. E também ter a eficiência de colocá-las em prática, né? Quem está à frente da regularização fundiária, quem está à frente do tema, né, da REURB hoje, precisa também instrumentalizar essas novas mudanças que veio com o programa Minha Casa Minha Vida, Uhum. que a gente acredita muito nisso, que a gente sabe que vai funcionar, mas a maneira como isso vai acontecer ainda é uma incógnita, né? Como que isso vai ocorrer? O mercado financeiro, de alguma forma, ele já está atento. A gente já É. sabe que existe uma tensão por Não, a parte do gente já ouviu mercado. exatamente, a gente já ouviu aí, né, que tinha o mercado financeiro estava de olho porque sabe que tem dinheiro envolvido em reúbe, né? Então, com isso, tinha sim realmente grandes bancos, grandes operadores aí financeiros querendo fazer investimento em reúbe, mas realmente tinha alguns entraves, né? Então, com isso aí vai ser um ponto muito importante.
A gente sabe que, de maneira prática, aí a gente vai ver como isso vai funcionar, né? Assim, não só como esses artigos que a gente está falando aqui, mas os demais, né? Sabemos também que algumas coisas poderiam ter sido um pouco mais discutidas, né? A gente sabe que sempre tem situações aí, mas a coisa realmente acaba acontecendo um pouco rápida aí atualmente. Mas, enfim, isso aí é o que interessa para nós aqui em relação à REURB, e que, olhando a grosso modo, acredito ver esses dois pontos aí como fundamentais para a coisa acontecer. Né? Eu acho que essa questão da garantia para a gente, né? Essa questão do projeto autoral é muito importante, Uhum. e também essa questão do financiamento aí vai ser o grande boom realmente no mercado de REU, porque realmente é o que estava faltando. Concordo plenamente contigo, Fernando. Pessoal, tem mais alguma dúvida sobre esse tema, que é um tema Mais muito alguma coisa que novo, você né? queria pontuar, ô Túlio? No mais, a gente assim, né? A Eu acho, princípio, né, Fernando, a gente esgotou um assunto que é muito não, novo, a acho gente que não a tem gente. nem parâmetro para É, poder discorrer sobre ele, né? Não tem muito exatamente. jeito. Eu acho que a gente jogou aí o tema e estamos correndo, né? Vamos deixar o pessoal aí agora trabalhar, né? Entender isso, né? Colocar isso aí de forma prática, como que isso vai funcionar, digerir essas informações aí. O primeiro ponto também é a gente, né, confirmar que isso tudo vai ser aprovado dessa forma aí. Hoje a gente já vai ter certeza, né? E eu acho que vale a pena, Túlio, depois aí a gente já deixar aqui marcado logo que a coisa realmente tiver daqui uns dias aí, uns meses, que a gente fazer outro bate-papo aí em relação a isso, né? Sim, Porque e ver como é que isso vai ser na prática mesmo, a gente vai conversar com outros colegas também, a gente participa aí de outros grupos, né? Com certeza será se discutido de forma ampla. Então, acho que a gente deu um pontapé inicial aí, como sempre, né? A gente sempre desbravando aí, e foi de muita coragem. E agradeço muito aí ao Túlio aí, para a gente começar nesse tema aí, que vai, demos um pontapé inicial. Mas eu acho que o principal, eu penso sempre nisso, né? O meu trabalho, eu sempre penso dessa forma, quando eu falo em difundir, fazer live, organizar eventos, né, e falar sobre Reúbe, é plantar essa sementinha mesmo, né, que a pessoa que, com certeza, alguém ali pegou essa semente aí, vai fluir isso aí de forma muito bacana, estudando, e aí semear aí, difundir essas ideias aí. Então, acho que valeu a pena, sem dúvida, que foi um bate-papo bem interessante aí, Túlio. Não estou querendo te expulsar da live, não, mas a gente que mexe com Reouve não tem muito tempo, né? E a hora acaba que passa lá, já são 8h15. Nem o Instagram não cortou, até o Instagram gostou até o da Instagram conversa. gostou da live de Passou de hoje, 1 hora. Fernando. Eles estão Realmente, interessados pelo assim, tema é também. um tema vanguardista, né, que a gente está explorando hoje, né, sobre a REU. A REU por si só é um tema Já é. vanguardista, mas essas mudanças, elas são significativas, elas estão acontecendo justamente agora, né, são fresquinha, acabou de sair do forno, está sendo Do forno. sancionado hoje o programa Minha Casa Minha Vida, então a gente vai precisar de falar muito sobre isso daqui para frente, é importante, né, a gente poder falar sobre isso, para entender como que isso vai funcionar na prática, né? Como que vai ser a aplicação dessas alterações tão significativas que trouxe agora na legislação da REUB, especialmente as questões de financiamento, né? O importante, eu acho, é assim, a gente tentar fechar um vínculo, talvez, com uma possível instituição financeira, né, que está disposta a, a comprar essa ideia, né, Fernanda? É basicamente Exatamente. Já isso. vamos deixar aqui, ó. Você aí, quem atua com o Reúbe, estiver assistindo a live ao vivo, ou até também, desculpa, ou também quem vai assistir depois a live, manda para a gente aí no direct aí, se tiver conhecimento, algum banco de investimento, alguém, enfim, alguém que quiser conversar também, já deixa aqui à vontade, quem tiver alguma sugestão para trazer aqui na live para a gente conversar, não só sobre esse tema, mas sobre Reúbe, né? Marca aí nos comentários aí quem que você acha que tem que vir para cá. Eu já tenho uma lista aqui na Na minha cabeça, relação, aqui no meu né? caderno, mas pode mandar aí. Mas, enfim, quem tiver aí, voltando agora para o nosso tema, conhecer alguém, né, e ver nisso aí o mercado, né, esse nicho aí que queira explorar, fala com a gente aí, né, Túlio, para a gente trocar uma ideia e conversar, porque eu acho que a gente está realmente, mais uma vez, aí desbravando, né, não só pela REUB, mas agora por esse tema novo, e claro, a gente quer inteirar pelo assunto aí e ver até o olhar também do outro lado, né, uma instituição financeira, né, como que isso vai ser para eles, o interesse, ver se eles já estavam de olho nisso. Então, quem tiver conhecimento aí quiser mandar para a gente bate um papo também, né, Túlio? Com certeza. Esse é o Como objetivo, sempre, né, Fernando? A estamos gente abertos. colocar em prática essas alterações que foram
trazidas agora com a lei da Minha Casa Minha Vida. E também agradecer, né, a presença de todo mundo que participou da live, que fez seus comentários, que Sem dúvida. Que discutiu, acordou que cedo, né? Eu tô acordou pondo o povo para cedo acordar para cedo aí, ó. acompanhar esse tema novo, teve É, essa disposição, né? Agradecer a todos, especialmente também a você, viu, Fernando? Para a gente poder ter. Você comprou essa ideia, eu julguei essa aí no seu colo, você não, vamos embora. topou falar sobre esse assunto tão interessante, tão novo, né? Sobre a REUP, que ainda tem muita coisa para acontecer, né? Advinda dessas alterações. E a gente está Sem aqui dúvida. justamente para O provocar jogo, essas mudanças, né, Fernando? Esse é o nosso objetivo a gente não pode como nem falar que o jogo está começando, que o jogo nem começou, né? Mas a gente já jogou a bola lá para já frente, né? para frente. Já demos um pontapé inicial sobre essa discussão e estamos à disposição de todos, né? É importante, se quiser conversar sobre esse assunto também. Meu Instagram está aqui à disposição, do Fernando. A gente está aí com parceria de fazer eventos itinerantes, né, Fernando? Sempre andar Exatamente. com Vamos, seminários regionais. Vamos ver se a gente faz um agora em Formiga, nesse segundo semestre, que a gente já está vamos, discutindo sobre vamos. isso, para a gente poder colocar em prática essa discussão e seguir adiante, né? Esse é o Isso, ponto principal. essa ideia que você falou aí do evento, né, itinerante, eu acho que é importante, né? Porque justamente a gente vai levando isso aí para outros pontos, né? E em breve a gente vai ter também, até em outro estado aí que a gente já está negociando, lá no estado do Rio. E vamos também aqui para Minas levar esse evento como organizamos aqui, né, em Juiz de Fora. E para justamente isso. E com isso a gente vai trazer temas novos ali para o evento também, para a gente discutir, porque a ideia realmente é essa aí, né? Difundir e capacitar. Ô, Túlio, mas eu queria agradecer, né? Primeiro agradecer a Deus aí por nossas vidas e por todos aí que estão nos assistindo. Agradecer demais aí mais uma vez, cada bate-papo com você é sempre interessante, é um aprendizado, né? Então a gente está sempre Idem. conversando aí nos nossos grupos aí de bate-papo, os colegas aí que estiveram também com a gente, a todos aí que acompanharam a live, a vocês que vão assistir depois. E participem aí, deixem aí nos comentários aí qualquer tipo de sugestão, quem que vocês queiram que estejam aqui na próxima, os temas. E vamos em frente aí, porque a Reúbe precisa de nós, não podemos parar, né? Precisa de nós, Fernando. O Você sol fica nasceu mostrando aqui esse na Serra. paraíso aí que o pessoal vai falar assim, pô, eu quero ir para esse lugar aí, ué. Pois é, eu tenho que fazer a propaganda da REUB, né, Fernando? Não tem jeito, né? O sol nasceu aqui, começou a bater na minha cara, eu tive que sair, não tem Não, jeito, não. mas essa aí é mais um dos motivos que eu gosto de trabalhar com Reúbe, é justamente a liberdade, que a gente tem que sempre privar e lutar por ela, né? É muito Exatamente, bom. cara. E aqui A na liberdade que a Serra da gente tem aí Canastra, com um lugar Reúbe, maravilhoso, ter a oportunidade de vir cá fazer reprisação fundiária e trabalhar com isso é gratificante demais. Realmente é Deus mesmo, sabe? A REUB, ela tem esse poder, cara. É diferenciado. sem dúvida. Ela mexe com a gente mesmo, né? Aí o colega aí falando para fazer em Fortaleza, vamos lá, chama aí. Vambora, Como só diz o outro, chamar, chama que né? é nós, né? Esses doidos aí acompanham, né? Ô, Túlio, fica com Deus aí, tá bom o trabalho aí. Eu vou aqui do lado de cá também continuar nos empenhos aqui da Reúbe, nos ocupando aí. Vamos em frente que a Reúbe precisa de nós, né? Com certeza, Fernando. Muito Fica obrigado com pela Deus aí, tá? oportunidade. Um Obrigado abraço mesmo, aí, eu que pessoal. agradeço mais uma vez. E a gente vai se falando aí. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Adeus, até mais, gente. Bom dia, tchau, tchau. Bom dia.